Bom, pessoal, vamos começar uma nova área dentro da ótica geométrica. Na verdade, a gente vai começar a ótica geométrica e nessa primeira aula a gente vê os conceitos básicos. A primeira coisa que a gente vai definir é o conceito de luz. Luz é uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética. Magnética. Que eu vou batizar de OEM. Então, se eu tiver que escrever onda eletromagnética novamente, eu vou chamar de OEM. Muito bem, existem várias ondas eletromagnéticas. Como que a gente diferencia elas? Através do espectro eletromagnético. Aqui eu coloquei o espectro, a gente está diferenciando elas pela sua frequência, vibração. Existem ondinhas que vibram menos e ondas que me vibram mais. Desse espectro, a que menos vai vibrar, ou que vai ter menor vibração, melhor dizendo, menor frequência, são as ondas de comunicação, de rádio e TV. Então, rádio, TV e comunicação são as ondas que vão apresentar a menor frequência. Logo em seguida, a gente aumentando um pouquinho essa frequência, a gente vai para o micro-ondas. Não é necessariamente o aparelho, mas aquele aparelho está emitindo uma onda chamada micro-ondas, que tem uma frequência um pouquinho maior que a de rádio, TV e comunicação. Aumentando ainda um pouquinho mais a frequência, a gente vai para o infravermelho. Aqui na figura, ele trouxe um controle remoto, mas o nosso corpo também emite bastante infravermelho. Corpos, uma temperatura de entre 20 a 700 graus Celsius, 600 graus Celsius, estão emitindo bastante infravermelho. É uma onda eletromagnética que a gente não enxerga. Logo em seguida vem a luz visível. A luz visível, ela causa a sensação da visão. Ou seja, a luz visível, ao entrar nos nossos olhos, então aqui vamos supor que aqui tem um olho, quando a luz visível entra nos nossos olhos, a gente consegue enxergar. É a onda que sensibiliza nossos olhos e a gente enxerga. As outras não. E a luz visível é bem pequenininha aqui. E eu fiz um destaque. Lembrando que a gente está diferenciando pela frequência. A luz visível é composta, segundo Newton, basicamente por 7 frequências, vamos dizer assim. É uma aproximação. É claro que é um espectro contínuo, tem infinitas. Mas de forma simplificada, vamos colocar 7. Da luz visível aqui em menor frequência é o vermelho. Vermelho. Aumentando um pouquinho a frequência, a gente vai para o alaranjado. Alaranjado. Depois, o amarelo. O verde. Espera aí que esse dedo verde ficou feio. Verde. O azul. Anil. E por fim, esse anil ficou também escrito muito mal. Vamos arrumar aqui. Anil. E por fim, o violeta. Então, professor, o violeta é a luz visível que tem maior frequência e o vermelho é o que tem menor frequência? Exato. São essas que a gente consegue enxergar. É uma pergunta que você vai fazer, mas professor, o branco não está aqui. Sim, a luz branca, por exemplo, a luz solar, que a gente chama ela de luz branca, ela é constituída de todas as cores, todas as frequências do visível. Então a luz branca, a luz solar, ela é constituída de todas essas juntas. O professor está dizendo para mim que quando eu enxergo a luz solar, todas essas estão atingindo o meu olho ao mesmo tempo? Exato. E aí você vai enxergar branco. Então a luz solar, ela é composta pelo vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando ela atinge o seu olho, você vai ter a sensação de branco. Só que tem um outro jeito de ter essa sensação de branco, que é enganando o nosso olho, que é incidindo o RGB em alta intensidade, que é o vermelho, o verde e o azul. Se você incidir a mesma quantidade de vermelho, verde e azul, melhor dizendo, em grande intensidade de vermelho, verde e azul, você também vai ter o resultado de branco. Então, é importante dizer, não existe uma frequência, uma onda eletromagnética chamada de branco. O branco é uma junção de frequências entrando dentro do seu olho. Quando todas essas entram no seu olho, que é a luz solar, você enxerga branco. Uma outra forma de enxergar branco é receber grande intensidade ao mesmo tempo de vermelho, de verde e de azul. Isso causa branco. Eu vou fazer mais um videozinho depois, um vídeo mostrando esse efeito do RGB, tá bom? Uma outra coisa importante é caso você não receba nenhuma ondinha, nenhuma onda do visível, nenhuma onda eletromagnética, ausência da luz visível. Vou chamar de LV. Se você tem uma ausência de luz visível, o que você vai enxergar? Você não vai enxergar cor, você vai enxergar o preto. Tudo bem?
eu quero fazer uma ressalva que a gente está falando de onda eletromagnética. A gente não está mexendo com tinta, com cor pigmento. É onda eletromagnética. Não existe nenhuma onda eletromagnética que tenha a frequência da luz preta, porque ela não existe. Na verdade, o preto é a ausência de luz visível. Tá bom? Só para continuar, passando do violeta, a gente chega numa frequência que a gente não enxerga, chamada ultravioleta. O ultravioleta, pessoal, a gente não enxerga. Ele é emitido, basicamente, a gente pode pensar que o Sol emite ultravioleta além da luz visível. Aumentando um pouquinho mais a frequência, a gente chega no raio-x, que é utilizado aí para radiografia, e aumentando ainda um pouquinho mais a frequência, na verdade bastante, a gente chega no raio gama, que ele é muito nocivo ao ser humano e aos seres vivos. Tá bom? Mas a gente vai se concentrar então na luz visível. Outra coisa importante é que todas essas ondas eletromagnéticas no vácuo, então no vácuo, vácuo é no espaço, na ausência de matéria. Todas as ondas eletromagnéticas, não importa qual, apresentam a mesma velocidade. Essa velocidade a gente chama de c, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Só para você ter uma ideia, isso aqui é muito grande. Esse C vale 300 milhões de metros por segundo. É muito rápido. É a maior velocidade possível. 300 milhões de metros por segundo. É uma aproximação, mas essa aqui é a velocidade da luz no vácuo. Qualquer uma delas, seja rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, não importa. Está no vácuo, está no espaço, todas elas vão ter essa velocidade. Perceba que, apesar de alta, essa velocidade ela é finita. Dessa forma, a gente consegue calcular o tempo que demora, por exemplo, desculpa, para a luz solar chegar na Terra. A gente sabe que o Sol emite luz e essa luz chega na Terra. A distância do Sol à Terra vale 150 bilhões de metros. Então, 150 bilhões de metros. É muito grande. Eu consigo calcular, na verdade, quanto tempo demora, vou chamar de ΔT, para essa luz solar chegar na Terra. Mas, professor, como você faria isso? Como a velocidade é constante, a gente sabe que velocidade ela é calculada pelo deslocamento, o quanto o corpinho percorreu, pelo tempo que demorou. Nessa situação, essa velocidade que está aqui, v, eu vou chamar de c, porque é a velocidade da luz no vácuo. Perceba que essa luz está no espaço, ela está no vácuo. O ΔS que ela vai percorrer, eu vou trocar por 150 milhões, na verdade bilhões, desculpa, de metros, dividido pelo tempo. O que a gente vai fazer agora? No lugar do C, eu vou colocar 300 milhões de metros por segundo. Vai ficar 300 milhões é igual a 150 bilhões dividido pelo tempo. É claro que esse monte de zero, ele incomoda. Se você quiser fazer por notação científica, pode fazer. Nessa situação, antes de fazer a continha, eu vou simplificar essa quantidade de zeros. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Eu vou simplificar do outro lado, 8 também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessa forma, a nossa conta ficou 3 é igual a 1.500 dividido por ΔT. O que a gente vai fazer agora? Vou multiplicar em cruz. Lembra que aqui embaixo do 3 tem aquele famoso 1 invisível. Multiplicando em cruz, a nossa continha vai ficar 3 ΔT é igual a 1.500. O que eu vou fazer agora? O 3 está multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo. Vai ficar 1.500 dividido por 3. Isso vai dar 500 segundos. Pessoal, esse 500 segundos é muita coisa? Será que é? Porque 500 segundos não é muito comum a gente usar no dia a dia. Então eu vou transformar isso aqui em minutos. Mas, professor, como que faz isso mesmo? Lembra que 1 minuto tem um pacotinho de 60 segundos, né? Dentro de 1 minuto, eu tenho um pacotinho de 60 segundos. Então, quantos pacotinhos desse tem dentro de 500 segundos? Ou seja, eu vou dividir isso por 60. Então, eu vou saber quantos minutos tem aí dentro. Simplifica, fica 50 sobre 6. Isso dá aproximadamente 8,3333
minutos. Deu uma dízima periódica. O que você pode fazer é transformar essa dízima periódica em segundos. Se você fizer isso, isso aqui vai dar aproximadamente 8 minutos e 20 segundos. Tudo bem? Aí que vem um detalhe interessante. Quando a gente faz isso, a gente calcula o tempo, isso mostra o seguinte: quando você está olhando o Sol, você não está vendo ele naquele momento, você está enxergando o passado. Você está recebendo uma informação que saiu do Sol há 8 minutos e 20 segundos atrás. Então, quando você olha para o espaço, você enxerga o passado. Enxerga o passado. Professor, você está dizendo para mim que se agora eu for lá olhar o Sol, eu não estou enxergando o que está acontecendo no Sol? Exato, você está enxergando o passado, você está enxergando algo que chegou para você há 8 minutos e 20 segundos. Porque demora 8 minutos e 20 segundos para a luz que sai dessa parte do Sol chegar na Terra. Então você está enxergando o passado. Bom, traduzindo isso, quando a gente olha para as estrelas, deixa eu só fazer uma separaçãozinha aqui, a gente também enxerga o passado. Só que as estrelas estão muito mais distantes do que a nossa estrela chamada Sol. Ela está muito mais distante da Terra. Por exemplo, Alpha Centauri é uma estrela que está a 4,2 anos-luz da Terra. Aí você fala assim, nossa, mas o que é esse bendito anos-luz? Ano-luz. Ano-luz é uma distância. É uma distância, mas que distância é essa? É a distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Então, quando a gente fala um ano-luz, saiba que é a distância que a luz percorreu em um ano no vácuo. Mas quanto vale essa distância no vácuo? Um ano-luz, pessoal, ele vale 9, aproximadamente 9,5 vezes 10 a 15 metros. Está aqui um ano-luz. Então, toda vez que eu falar um ano-luz, saiba que isso é 9,5 vezes 10 a 15 metros. Isso é grande, é uma distância gigantesca. Tudo bem? Agora, quando a gente fala que a estrela Alpha Centauri está a 4,2 anos-luz, que, que distância é essa? Cara, é muito grande. E aí, como que a gente faz para fazer isso? Vamos fazer uma regrinha de 3. Um ano-luz vale 9,5 vezes 10 a 15 metros e 4,2 anos-luz vale D maiúsculo. Essa distância aqui, ó. Beleza? Fazendo essa regrinha de 3, eu já vou colocar o resultado direto. A nossa distância ela vai dar aproximadamente 3,99 vezes 10 a 16 metros. Isso é gigantesco. Mas qual outra informação além da distância a gente pode tirar? Pessoal, quando a gente fala anos-luz, de fato, isso é distância e ponto final. Essa é a informação principal. Então, quando eu falar 4,2 anos-luz, isso é distância. Quanto vale essa distância? 3,99 vezes 10 a 16 metros. Isso é absurdamente grande. Mas uma outra informação que a gente pode tirar mais sutil, além da distância, é o tempo. Significa que uma luz que sai de Alpha Centauri, ela demora 4,2 anos para chegar na Terra. Isso é um absurdo, quer dizer, um absurdo no sentido positivo. Significa que quando você olha para Alpha Centauri, você não está pegando uma informação instantânea. Você está pegando uma informação que saiu de lá faz 4,2 anos. Então, por exemplo, se você tem hoje 20 anos, a luz saiu em torno quando você estava fazendo 16 anos. Ou um pouco menos, entre 15 e 16 anos. Você está recebendo uma informação muito antiga, não é instantânea. Beleza? Por isso que essa informação do ano-luz ela é muito utilizada. Por quê? Além dela informar uma distância gigantesca em informações pequenas, por exemplo, 4,2 anos-luz, é muito mais tranquilo de escrever do que 3,99 vezes 10 a 16 metros. Outra informação é que essa parte inicial aqui, ó, ela indica para você, de uma forma sutil, o tempo que essa luz vai ficar percorrendo até chegar no local.
4,2 anos, que é absurdamente grande. Beleza? Fechamos essa primeira parte, pessoal. Bons estudos.